Fala rapaziada, meu nome é João Otávio, sou atleta de futebol freestyle e vim aqui contar um pouquinho da história do nosso esporte hoje pra vocês, tá bom? Ou seja, a história do futebol freestyle. Essa história vai ser um pouquinho diferente das histórias que vocês já estão acostumados, tá bom? Que são duas versões aí basicamente. Com certeza quem é mais antenado no futebol freestyle já ouviu alguma dessas versões. Ou de que o futebol freestyle foi inventado por futebolistas que começaram a fazer algumas manobras ali antes do jogo, que já são manobras utilizadas no futebol freestyle. Ou que o futebol freestyle foi inventado por um holandês chamado Soufiane Touzani, que lançou um vídeo em 2002 realizando várias manobras aí já de futebol freestyle com um nível um pouco mais elevado, tá bom? E hoje inclusive ele é conhecido como o pai do futebol freestyle. No entanto, eu só quero frisar aqui pra vocês que esse vídeo ele é uma remasterização de um vídeo feito para Freestyle BR Channel em 2017, se eu não me engano. Inclusive foi eu que fiz o roteiro e o Igor Matos que editou. Agora a gente vai trazer uma versão nova, então remasterizada dessa história do futebol freestyle, com elementos adicionados aí pra gente continuar essa história até os dias atuais, mas também eu quero frisar aqui o recorte que a gente vai utilizar historiograficamente falando. Nós separamos aqui o futebol freestyle em eras, ou seja, os países que tiveram destaque por meio de seus atletas na cena mundial de futebol freestyle, ou seja, os países que tiveram os freestylers mais dominantes aí nesse período todo. O intuito desse vídeo não é aprofundar todas as eras e contar tudo sobre aqueles momentos, mas dar um panorama geral aí, principalmente pra galera mais iniciante, tá bom? E pros leigos aí do futebol freestyle que pretendem conhecer um pouquinho mais do nosso esporte. Também vamos focar um pouquinho mais no masculino, tá bom? Ou seja, em outro vídeo talvez a gente pode aprofundar melhor a história do futebol freestyle e suas personagens principais aí, no caso do âmbito feminino, tá bom? Ou mais focado no feminino, porque aqui também vão ter personagens mulheres nessa breve história que eu vou contar pra vocês. A linearidade histórica talvez não seja uma coisa tão desejável no meio historiográfico, mas nesse caso, como a gente vai tentar fazer uma história um pouquinho mais reduzida, só para dar um panorama geral para leigos, talvez essa seja uma boa estratégia. Então, se tem algum historiador aqui de plantão vendo esse vídeo, desculpa desde já pelo aparato metodológico. Em 1930 surge então um malabarista circense chamado Enrico Rastelli. E aí nós vamos ver um pouquinho de que o futebol freestyle ele não tem uma veia tão esportiva quanto a gente pensa, mas que tem uma veia esportiva sim, mas que também tem uma veia artística por trás do futebol freestyle. O malabarista circense é quem? É quem faz suas performances em circos, tá bom? E Enrico Rastelli foi um dos precursores aí. Ele não era um futebolista, ele era um malabarista circense que realizava algumas manobras do que hoje a gente veio a conhecer como futebol freestyle. Na época não tinha esse nome ainda, mas aqui a gente já vai ver manobras até de nível intermediário, como por exemplo side to side. A gente já vê um ensaio de uma manobra que a gente veio a conhecer posteriormente como Pavel Ruhl. Além disso, a gente também vê algumas outras tricks, como por exemplo a TW, enfim. Então vamos deixar rodando aqui um pouquinho do Enrico Rastelli aí pra vocês. Em 1944, então, surge na Hungria uma mulher chamada Marta Frixie, ou Trixie, como ela era chamada também. Marta Frixie, ela era também uma malabarista circense que fazia performances em circos e etc. Seu pai era um grande entusiasta e fã do italiano que a gente comentou anteriormente, que era o Enrico Rastelli. Ela já trouxe uma pegada um pouquinho diferente, um pouquinho mais de controle ali pro futebol freestyle, fazendo manobras como, por exemplo, top headstall, que é uma manobra que a gente já considera ali média para avançada. Dentre outros, ele também realizava algumas manobras que o Enrico Rastelli realizava anteriormente, como por exemplo aquele ensaio do Pavel Ruhl, o top headstall, o headstall. Então aqui a gente já vê que uma das fundadoras aí, entre aspas, do futebol freestyle foi Marta Frixie. Então roda um pouquinho da Trixie aí para vocês. Em 1955, então, surge Francis Brunn, tá bom? Na Alemanha. Esse cara veio pra revolucionar o negócio mesmo. Por quê? Porque ele traz algumas manobras novas aí. O heel blind, um ensaio um pouquinho do que a gente veio a chamar depois de sit down, né? Que são as manobras sentado, além de uma performance um pouco mais refinada e com um pouco mais de elemento do que os anteriores. Então acho que aqui, depois desses três personagens, a gente já pode firmar minha tese de que o futebol freestyle, ele tem uma veia mais artística em sua origem. Então roda um pouquinho aí de Francis
Boom pra vocês. E finalmente vamos chegando então à era dos futebolistas, que teve um dos seus primeiros expoentes, Diego Maradona, o argentino que a gente conhece muito bem aqui. Diego Maradona já conseguia colocar ali algumas manobras no estilo lower, né, as manobras mais básicas, como por exemplo o zerinho, o HTW também a gente já vê ele começando a fazer. Além disso, ele também realizava já alguns stalls ali na parte superior do corpo, né, que seria o estilo mais upper, e também um pouquinho de sit down, ali a gente já vê algumas manobras mais básicas, como por exemplo o X-over. Além do Maradona, também surge posteriormente Ronaldinho Gaúcho, né, o brasileiro aí, um dos pais, né, do futebol freestyle também, que na época realizou uma série de propagandas aí para uma campanha da Nike chamada Joga Bonito, né, que muitos de nós aqui já conhecemos, inclusive muitos dos freestylers que surgiram posteriormente começaram vendo esses vídeos mais básicos aí do futebol freestyle e também mais populares. Ronaldinho Gaúcho já realizava combos, que seriam junções de tricks ali no lower. Então ali a gente já via que ele tinha uma habilidade um pouquinho diferenciada, um contato com a bola um pouquinho diferenciado no futebol freestyle. A gente já via em propagandas dele realizando 5 manobras seguidas, 4 manobras seguidas, então essa contribuição a gente deve um tanto aí pro Ronaldinho Gaúcho. Além do que, muitos dos freestylers começaram vendo os vídeos dele, como eu disse anteriormente. Essa propaganda da Joga Bonito, ela acabou influenciando geral aí do futebol freestyle. Então, roda um pouquinho aí de Diego Maradona e Ronaldinho Gaúcho pra vocês. E em 2002 finalmente surge então na Holanda Soufiane Touzani, lançando um vídeo de futebol freestyle, já realizando algumas manobras de nível intermediário, talvez a primeira manobra de nível intermediário no estilo lower, que se chama TATW, né, que recebeu a alcunha também do seu criador, que foi o Touzani, Touzani Around the World. Essa é uma das manobras mais utilizadas, inclusive até hoje no futebol freestyle. Bom, esse vídeo, além dele explorar um pouquinho mais do lower e colocar manobras novas aí do futebol freestyle, ele também faz muitos ground moves, que são aqueles movimentos que parecem drible, com a bola no chão mesmo. Particularmente, esse foi o primeiro vídeo de freestyle propriamente dito que eu vi na minha vida. Esse vídeo viralizou, então todos os freestylers aí devem conhecer, ou pelo menos tarefa de casa, né, gente? Conheçam esse vídeo aí do Soufiane Touzani, que hoje é considerado um dos pais aí do futebol freestyle. Então, roda aí Soufiane Touzani pra vocês. Pulamos então finalmente para 2006, onde tem um marco aqui na história do futebol freestyle que eu acho que inicia também um pouco da era aí do hardcore. Óbvio que não é a partir disso pra frente que surge o hardcore, mas que foi um dos marcos que consolidou mais o estilo hardcore no lower que a gente conhece hoje em dia, que foi a execução da primeira Three Revolution Trick, ou trick de 3 voltas no mundo, tá bom? Pelo sueco Rickard Palles Loubojan, que também é considerado um dos pais do futebol freestyle, mas pra mim ele é considerado um dos pais do hardcore, né? Porque ele foi o primeiro a realizar uma trick de 3 voltas na época, que era muito difícil, era impensável, muita gente achava que era impossível até. Mas o Palles veio pra mostrar que era possível sim realizar alguma manobra de 3 voltas. Então roda aí o vídeo da primeira Three Revolution Trick do mundo, executada por Palles, que posteriormente veio a se chamar PATW, Palles Around the World, recebendo então a alcunha do seu criador. Roda aí. Pulando então um ano depois, 2007, surge também a primeira Three Revolution Trick aqui no Brasil, tá bom? Executada por um brasileiro, que foi o Kevin Siqueira, ou conhecido também como K3, que realizou também o PATW um ano depois da primeira execução no mundo, né, que foi feita pelo Palles. Então, roda aí o Kevin Siqueira realizando o PATW.
Em 2008 nós também vamos ter um evento aqui que vai marcar a história do futebol freestyle, inclusive ele acontece aqui no Brasil, que se chama Red Bull Freestyle. As finais do Mundial de 2008 foram aqui no Brasil, onde elegeram Cyrano Garnier, o melhor atleta de futebol freestyle do mundo, tá bom? Sim, o Cian, aquele francês que todo mundo já conhece. Além disso, ele bateu o Yosuke Okota, né, que inclusive criou a manobra chamada Yosuke Stall, né, e era um grande freestyler da época, fazia algumas manobras com acrobacias, etc. E, detalhe, Cyrano Garnier também bateu o Murilo Dalvi Pitol na semifinal desse campeonato, que é o brasileiro aí, nosso representante, que acabou ficando em terceiro lugar nesse campeonato. Esse campeonato foi muito paparicado pela mídia brasileira, principalmente, mas pela mídia mundial também, e muitos freestylers começaram ali também a treinar, né? E devido a tanta paparicação da mídia até hoje, muita gente acha que o Cyrano Garnier, ou seja, o francês, o Chan, seja ainda o melhor freestyler do mundo. Não raro a gente encontrar na rua enquanto a gente tá treinando, né? Treinando ali meu futebol freestyle tranquilo, chega alguém ali, para eu na rua e fala: cara, mas você conhece o francês, o Cyrano Garnier, ou o Cian, que participou do Reis do Drible, etc, e que ele é o melhor freestyler do mundo? E agora, atualmente, ele já não detém mais esse título, né? O Cyrano Garnier, ele é um excelente freestyler, tá bom? Principalmente pra época. Só que fica muito difícil a gente fazer essas comparações de épocas, porque são épocas distintas, o freestyle mudou muito de lá pra cá. Então seria injusto eu comparar o Cyrano Garnier com outro atleta, como por exemplo o Erland Fagerli hoje em dia. Obviamente, as tricks do Erland têm um nível de dificuldade maior, né? E assim sucessivamente. Isso não é demérito nenhum pro Cian, tá bom? O Cian continua sendo um atleta aí, uma lenda do futebol freestyle. No entanto, ele não detém mais esse título de melhor freestyler do mundo já faz um bom tempo. Inclusive, se ele fosse competir em alto nível na França, por exemplo, que é o país dele, eu acho que ele não conseguiria boas colocações, até porque a França hoje tem freestylers excelentes, como por exemplo o Gaetan e o Tristan Gak também, que é um excelente freestyler. Enfim, Cyrano Garnier já não compete mais profissionalmente há algum tempo. Também quero citar aqui que em 2008 e 2009 eu vou fazer uma menção honrosa aqui para nossa geração de freestylers dessa época, tá bom? Apesar da gente não ter nenhum título mundial de expressão nessa época, nós tivemos excelentes atletas que foram inspiração para geral aí no resto do mundo. Por exemplo, Arthur Mancilhas, Iago, Pedro Soares, Kevin Siqueira, Murilo Dalvi Pitol, dentre vários outros. Então vejam aí um pouquinho da Freestyle BR Old School. E finalmente, a partir ali aproximadamente de 2011, nós adentramos a era Rússia do futebol freestyle. Por que era Rússia? A Rússia tinha os melhores freestylers na época, se fosse levar em consideração os estilos separados, tá bom? Que é uma coisa que hoje a gente já não leva mais tanto em consideração. Mas, por exemplo, existiam os melhores freestylers de lower do mundo, que era o caso do Akin. Além disso, existia o melhor sit-down do mundo lá na época, que era, por exemplo, o Baruzdin. E também existiam os dois melhores uppers da época, assim, no mundo, né? Que seria o Turlakov e Bengal. Entre vários outros freestylers brilhantes que eles tiveram aí também, N1, entre vários outros que surgiram aí mais ou menos nessa era Rússia, tá bom? Então eu vou deixar rodando aqui um pouquinho dos freestylers russos aí da época. Chegamos então a 2013, aproximadamente 2013 até 2015, onde a Polônia, sim, a Polônia, que não tem grande expressão no futebol, ela domina o cenário do futebol freestyle nesses 3 anos aí, 2, 3 anos. Apesar dela não ter uma tradição tão forte no futebol, né, com exceção aí do Lewandowski, que foi bola de ouro, foi um país que não teve tanta expressão no futebol, mas que no futebol freestyle, apesar de ser um país extremamente pequeno, teve muitos expoentes e grandes expoentes. A gente tá falando aqui de Lothar, Mekirit, Luke, Mikolaj, Zimo, Kalaputa, Krysov, entre vários outros atletas excelentes. Além disso, eles tiveram 3 representantes na final do Mundial aí em Salvador, na Bahia, em 2014, né? E também tiveram 4 representantes na F3 World Tour, o que é muita coisa. Entre os 16 melhores do mundo, você ter 4 poloneses, acho que isso foi um fato que marcou realmente a história do futebol freestyle, pois geralmente tinha um atleta de cada país ou um atleta a cada 20 países. Lembrando que esses 4 representantes da F3 World Tour ficaram 2 anos consecutivos lá dentro, então a Polônia era muito forte realmente no futebol freestyle. Então roda um pouquinho aí da era Polônia aí pra vocês.
Chegamos aqui então a quase o topo aqui da nossa lista. 2016 surge então a era Fagerli. Na verdade ela já vinha surgindo, tá bom, gente? 2014, por exemplo, Erlend já foi terceiro lugar no Red Bull Street Style aqui no Brasil, em Salvador. No ano seguinte, ele foi vice-campeão mundial em Praga, na República Tcheca, perdendo a final para Mekeric. No entanto, ele já vinha se destacando muito pela sua consistência, cara. Se eu não me engano, em 2014, ele não errou nada dos top 16 em diante nas batalhas. Ele não teve um erro, então ele já era muito impressionante pela sua consistência e também por colocar um mix de manobras totalmente diferente. E ele acho que foi um dos responsáveis principais aí por quebrar essa coisa de você só fazer um estilo e depois separar e só fazer outro estilo, como por exemplo, um round fazer lower, outro round fazer sit e outro round fazer upper. O Erlend, ele tinha uma capacidade de misturar todas essas tricks de todos os estilos, fazendo várias transições, inaugurando realmente uma loucura aí no futebol freestyle. Ele era realmente mind blower. Enfim, mas não só ele, Erlend e Brynjar, né, também, que é o irmão do Erlend, também foi um freestyler que teve grande destaque de 2016 pra frente, além de Tobias Becks, que também foi 2 vezes vice-campeão mundial, tá bom? Tobias Becks, que é o fundador da marca For Freestyle. Essa era, ela perdura de certa forma até hoje. Óbvio que no meio desse tempo tiveram outros freestylers também muito fortes e que chegaram a bater o Erlend, como é o exemplo do Ricardinho ou do seu próprio irmão, né, que foi o Brynjar. Acho que foram os 2 únicos atletas aí que conseguiram bater o Erlend em algumas batalhas aí de 2016 pra frente. No mais, o Erlend foi o freestyler mais dominante dos últimos tempos. Chegou a ser mais dominante, inclusive, do que o atleta do Reino Unido chamado Andrew Anderson, que também foi campeão de tudo já no futebol freestyle. O Erlend igualmente foi campeão de tudo e mais títulos ainda, né? Ou seja, ele teve mais títulos de Super Bowl, acredito eu. Ele teve mais títulos de quase tudo do que o Andrew. Então, atualmente ele é o freestyler mais dominante e realmente é muito difícil bater ele numa batalha. Pra vocês terem uma ideia, em 2016, Erlend, Fagerli e Brynjar já faturaram 3 troféus, tá bom? Pra Noruega, que foi a categoria principal das batalhas, o Show Flow, que o Erlend também ganhou, né? E teve a Double Routine, que foi Erlend e Brynjar. Erlend e o seu irmão também ganharam essa categoria. Aí vocês vão falar, ah, mas como assim que era Noruega, sendo que só tinha 3 freestylers de expressão? Mas, gente, nesse tempo também teve Adrian Krogster, que foi um dos melhores lowers aí do mundo, também revolucionou muito ali, fazendo os score HM, fazendo várias tricks de True Revolution ali com muita facilidade, revolucionando mesmo a pegada do lower, fazendo um dos Sick Trees mais históricos aí que já existiram também. Além dele, também apareceu Olsen, apareceu outros freestylers, Peter, dentre vários outros aí na Noruega. No entanto, Erlend foi muito dominante em todo esse período. O Erlend perdeu 2 vezes nesse meio tempo pro seu irmão, né, que é o Brynjar Fagerli, que ele perdeu na verdade no EFFC e também perdeu na final do campeonato norueguês, se eu não me engano, do ano de 2020, esse campeonato norueguês que ele perdeu a final pro seu irmão. Além disso, Ricardinho também ganhou dele 2 vezes, as 2 vezes em semifinais de campeonatos mundiais, que foi uma vez na República Tcheca, né, em Praga, e outra vez agora, outra recentemente aí em 2019, onde o Ricardinho conseguiu bater o Erlend aí, fez um dos rounds mais históricos aí do futebol freestyle em questão de responder o atleta com as tricks dele e fazer até um round um pouco melhor estruturado do que o outro. Então o Ricardinho também merece uma salva de palmas aqui por conseguir derrotar 2 vezes o atleta mais dominante aí que já existiu no futebol freestyle. Apesar de eu ter colocado a era noruega como subsistindo até hoje, nesse meio tempo cabe a menção honrosa aqui também aos 3 títulos mundiais que o Brasil teve nesse meio tempo. Um deles foi de Pedro Oliveira, que ganhou em 2014 o Super Bowl, tá bom? Na época foi um choque pra geral, foi sensacional. Eu lembro que eu fiquei mega inspirado ali com as finais ali que o Pedrinho conseguiu ganhar de todo mundo, fazendo grandes variações no futebol freestyle aí no lower principalmente. Sempre surpreendendo, merece aí nosso respeito, Pedro Oliveira, Pedrinho. E além dele, teve 2 outros títulos mundiais, 2017 no Super Bowl, tá bom? Inclusive foi uma final entre Ricardinho e Pedrinho, uma final brasileira aí, tá bom? Onde o Ricardinho também tinha ganhado do Erlend nas semifinais. E outro título mundial do Ricardinho também, em 2019, tá bom? No Red Bull Street Style Miami, na final contra o Boica, e também na semifinal ele passou o Erlend aí,
que nem eu disse, fazendo um dos rounds mais impressionantes aí da história em questão de resposta no futebol freestyle. Ricardinho acho que teve seu auge ali em 2019 em Miami, foi um campeonato que realmente ele deitou e ele tava com uma confiança muito alta, você via que o cara tava muito preparado. Então, parabéns ao Ricardinho. E mesmo que nessa época a Noruega tenha sido um pouco mais dominante que o Brasil, de fato, principalmente por conta do Erlend, o Brasil, ele é um dos países com mais títulos mundiais de futebol freestyle, então tem que respeitar. Obviamente, por conta do nosso recorte aqui em eras e países, etc., muitos freestylers que marcaram a história do futebol freestyle não foram citados aqui nesse vídeo. Então eu quero citar rapidamente aqui alguns deles, com certeza eu vou esquecer de outros, mas que marcaram o futebol freestyle de maneira avulsa ou em alguns aspectos específicos. Me perdoem desde já, mas eu acabei também fazendo essa lista, né, de alguns freestylers aí que merecem essa menção. Obviamente eu devo ter esquecido de algum ou outro, mas esses freestylers brilharam muito também nesse período de história do futebol freestyle. Eu escrevi aqui algum deles, ó, deixa eu ler aqui pra vocês. LKR do Brasil, Kostya, né, que é um freestyler ucraniano, Etan, que era um excelente freestyler no lower, Mirko Zambon, né, que também foi um grande freestyler no lower, fazia muitos no-touch, inclusive já foi recordista de tricks NT, né, ou seja, no-touch. Tobias Becks, da Noruega, que também foi um freestyler que se destacou muito por fazer vários no-touch, também fez 6 PATWs no combo aí aqui no Brasil, né, ou 5 PATWs no combo, não lembro direito, mas eu tava presente nesse dia, então ele é um freestyler que marcou época, foi vice-campeão mundial várias vezes, apesar de não ter conseguido um campeonato mundial, ele é um freestyler excelente, né? Um daqueles Uncrowned Kings, um dos caras que são reis sem coroas aí do futebol freestyle. Outros dois freestylers que marcaram muito a nossa época aí, até atualmente, seria o Luka e o Alexev, principalmente também no estilo lower, tá bom? Foram dois freestylers que revolucionaram a cena, inclusive com o Alexev fazendo várias tricks aí com a weak foot ou com a perna fraca, parecendo uma strong foot, ou seja, tudo que ele faz com uma perna ele faz com a outra e assim sucessivamente. E o Luka que fez a trick de 4 voltas, dentre várias outras novas tricks aí do futebol freestyle no lower, ou seja, são dois caras outliners mesmo, assim, são grandes freestylers. Vou citar aqui também outros freestylers grandes de batalha, como foi, por exemplo, o Charlie, da Argentina, o Boica, da Colômbia, e também quero citar aqui o Jesse, que é um dos maiores freestylers aí da atualidade, que também eu acho que entra muito nessa categoria aí dos Uncrowned Kings, né? Ele ganhou, inclusive, um campeonato mundial, se eu não me engano, mas esse campeonato mundial, o Erlend não participou, né? Que foi, inclusive, no auge da pandemia. E ele, com certeza, é um dos freestylers mais promissores e um dos mais dominantes aí na atualidade. É realmente sensacional, fora da curva. Além desses, teve o Pantera, tá bom? Teve o Camalho, que foi uma lenda aí do futebol freestyle. Teve Azum, VLO, né, que é o Vlo, PWG, MC pro Pavlinov também, da Rússia. Roku, que marcou aí porque tinha um estilo sensacional no lower. O Memo, que era muito hardcore, né, um mexicano que também revolucionou muito aí no futebol freestyle, principalmente quando o assunto era a trick Palio Around the World. Zegan também, da Polônia, entre vários outros, tá bom? Não vou conseguir citar todos os outros, mas enfim. Esse foi o recorte aí que a gente conseguiu montar historicamente aí do futebol freestyle, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma observação, comentem aqui também, tá bom? E futuramente pretendemos contar um pouquinho mais aí de histórias sobre o futebol freestyle, principalmente focando nas mulheres aí, as personagens mulheres do futebol freestyle, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até a próxima!